Que os Estados Unidos implementar medidas protecionistas contra a China é bom. Aí ele coloca entre parênteses, já defendido por ela. E se o Brasil fizer contra outras potências, é ruim? Quem determina que uma emergência geopolítica é mais grave que acelerar nossa industrialização e geração de emprego? Excelente pergunta. E assim, essa questão geopolítica ela acaba sendo muito complexa. Porque quando você fala só de economia, tipo, a gente quer fazer o melhor possível para o nosso país, então a gente tem que fazer negócio com todo mundo. Então, se tem a China com mão de obra barata ou com sei lá mais o que de tecnologia que eles desenvolveram lá, para a gente é bom, porque a gente traz essas coisas, a gente diminui o nosso custo, vai ser muito bom para a gente. Só que quando você observa o que a China faz, então, a China tem campo de concentração, ele tem limpezas étnicas acontecendo, eles não são corretos, eles não são... você não pode confiar no que eles estão fazendo lá. Eles roubam propriedade intelectual dos Estados Unidos, que já teve casos comprovados, né, de espiões dentro de universidades, roubando computadores, roubando teses, etc. Tem roubo de propriedade intelectual. Aí você está lidando com um caso muito complicado. Quem define isso? O governo vai ter que definir, né? Então, de uma certa forma, você não tem como fugir de ter alguém do governo ou um comitê dentro desse governo que faça essa avaliação. E quando o Trump, por exemplo, começou a fazer essas medidas protecionistas em relação à China, eu fui contra. Eu falei, não, mas assim, não é assim. Protecionismo é uma coisa velha, do século XV, mercantilista. Mas quando você passa desse primeiro layer e você vai para o outro, que é essa questão geopolítica do cara... Tem escravidão na China, tem trabalho forçado, tem limpeza étnica, os caras oprimem o próprio povo, aí de vez em quando some um bilionário que falou alguma coisinha contra o regime, volta magrinho, volta abatido, coitado, falando bem do regime. Os caras não respeitam nenhum direito humano, né? Então as convenções que foram feitas internacionais da ONU e outras, os caras não respeitam porra nenhuma. Será que nesse caso dá para respeitar essa ideia de ser não protecionista? E aí você pode concordar ou discordar disso, mas é uma discussão que ela não é simples e ela não tem uma resposta pronta. O Trump começou a entender que a China era um problema, que a China era um problema para o mundo, e de fato é. Agora, como lidar com isso? Que são outros 500. Tem gente que vai dizer, não, vamos continuar fazendo nossos negócios com eles e foda-se. E outros vão falar, não, a gente tem que dar um basta nisso. E isso vai ter um impacto para a economia mundial. E a gente tem que passar disso e continuar fazendo sem lidar com um cara que não respeita nada de direitos humanos, que é o cara que... na própria pandemia, quando começou, se a China tivesse sido fidedigna ao que estava acontecendo... poderia ter diminuído muito o quanto foi spread out, sabe? Porque eles prenderam os médicos, falaram que era fake news, falaram para a OMS que estava tudo bem. A OMS chegou a divulgar a informação de que não passava do morcego para o humano e tal. Eles foram fazer o Ano Novo Lunar lá, saíram de Wuhan para cidades todas na China e acabaram saindo e o vírus saiu. Né? E muita coisa que era teoria da conspiração e que era considerado fake news, aí de novo, como eu falo, que você determinar para um terceiro, você passar para um terceiro o que é verdade ou mentira, geralmente você vai ser manipulado. Muita coisa que era considerada fake news hoje já foi provada que é verdade. E a questão da pandemia foi muito isso. Então a China tem muita responsabilidade sobre isso. Se não fosse um país autoritário com uma ditadura, pode ser que a gente tivesse conseguido conter a pandemia mais rápido. Achado soluções mais rápido. Taiwan avisou várias vezes. Aberta, né? Só Taiwan avisou várias vezes, mas como Taiwan a China não reconhece como país, a OMS desligava. Tem vídeo disso no YouTube, desligava o telefone na cara do cara de Taiwan. Tem gravação disso. O cara falando sobre a China e o cara, não vou te ouvir porque Taiwan não é considerado pela China como país, né? Não é independente. Caramba. Então, o negócio do protecionismo em relação à China ou outros países nessa mesma natureza, Coreia do Norte ou outros, eu acho que é super discutível. Então, não tem uma resposta exatamente certa, mas hoje em dia, sabendo o que eu sei com o histórico que aconteceu com a China, eu estou mais inclinada a acreditar que isso vai acabar sendo inevitável em algum momento. Você cortar isso pela raiz. Vai ser foda pro mundo, porque hoje a gente depende muito de China, mas eu acho que em algum momento isso vai acontecer com a China e com outros países também. Eu acho que